Você já deve ter ouvido falar já deve não, certeza já ouviu falar em comissão parlamentar de inquérito, né? CPIs, comissões, né? Os deputados vão lá, investigam assuntos de interesse público, ou seja, deveriam, né, fazer isso e deveria também ser assunto de interesse público. Hoje, até temas importantes como trabalho escravo, preço dos pedágios, por exemplo, né, eles botam ali em discussão. Mas a gente resolveu dar uma olhada em todas as CPIs que os deputados estaduais criaram na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo desde 2011. Se prepara, no carro, no banco do ônibus, na poltrona de casa, na cama, porque tem cada coisa. Tá, como vai? Tudo bem? Prazer, Jean Ralph do TV Globo. Deputado, nós estamos fazendo um levantamento aqui na Assembleia sobre as CPIs que foram criadas de 2011 para cá. Eu vi que o senhor propôs uma que é do parcelamento sem juros. Queria saber qual foi a sua ideia, o que deu essa CPI. Que tipo de investigação o senhor queria fazer sobre gordura trans? Veja bem. Eu vejo que o senhor sugeriu a CPI do telemarketing. Qual foi a sua ideia ao sugerir essa CPI? Investigar é uma das funções dos deputados estaduais. Para isso serve a Comissão Parlamentar de Inquérito. E pelo menos em volume, não faltam CPIs na Assembleia Legislativa de São Paulo. De 2011 para cá foram criadas 19, uma média de quase 5 por ano. Mas não são os números que chamam a atenção, são os temas das investigações. De 2011 para cá, aqui na Assembleia, já teve CPI da gordura trans, do telemarketing, do parcelamento sem juros. Muitas empresas ofereciam aos consumidores uma determinada mercadoria por um valor que eles diziam ser à vista, porém já tinham um juro embutido. A gordura é nociva ao organismo. E as gorduras artificiais que vêm pelas margarinas são mais nocivas ainda. Nós tínhamos recebido várias demandas em relação a esse tipo de serviço. A inconveniência, o transtorno. Então essa foi a razão maior da nossa solicitação. Os parlamentares não têm tido a responsabilidade de usar a comissão parlamentar de inquérito para aquilo que ela existe, que é para investigar questões que afetam o interesse público. Tema e produtividade questionáveis. Analisamos cada CPI criada desde 2011. E das 19, pelo menos 7 não chegaram a lugar algum. Foram extintas sem relatório, ou seja, sem conclusão. A Comissão da Gordura Trans, criada pelo deputado Roberto Massafera, é um exemplo. Ainda não foi instalada. Quando for instalada, nós vamos discutir. Na verdade, ela já foi extinta, né, deputado? Ela foi extinta? Ela foi extinta 6 meses depois da criação, que é o tempo limite de uma... Eu tive afastado por problema de saúde e não acompanhei esse período, então, mas eu não estava sabendo que ela tinha sido extinta, mas eu estou retornando recentemente. Outra CPI que não andou foi a do deputado Celino Cardoso, sobre parcelamento sem juros. A sua investigação chegou a que ponto? Nós convocamos pessoas do setor comercial, pessoas do PROCON e tudo mais, e eles entenderam que realmente existia um juro embutido, que eles omitiam isso dos compradores, porém não tinha como provar isso, já passava a ser uma opção das pessoas de comprarem dessa forma, né, e acabou não sendo, não prosperando. Relatório final não teve? Não teve. Tem mais. Nosso levantamento mostra que em 5 comissões não houve sequer reunião. Isso aconteceu nas CPIs dos serviços odontológicos, da pesca predatória, da gordura trans, da Eletropaulo e da do telemarketing. Essa foi proposta pelo deputado João Caramês. A CPI ficou aberta durante 6 meses. Quantas reuniões foram feitas? Não foram feitas nenhuma porque não foi instalada. Nenhuma reunião? Nenhuma. Não, mas ela foi instaurada, ela foi criada. Ela foi criada, mas não foi instalada. Ela não chegou a ser instalada. Nesse caso... Outras CPIs substituíram essa, mais importantes. Não é bem assim. Enquanto esteve aberta, ela ocupou uma vaga. É que na Assembleia só podem funcionar 5 CPIs simultaneamente. O resto tem que esperar. Uma proposta de investigação só entra na fila
depois que consegue o apoio de pelo menos 32 deputados, 1/3 da casa. E quem tem a maioria, claro, controla os temas de investigação. Quanto mais propostas você tiver, maior a fila. E obviamente que quanto mais propostas pouco relevantes, mais aquelas que são relevantes estão no fundo da fila, poderão sequer ter espaço para chegar a ser instalada e a desenvolver os seus trabalhos. Das 19 CPIs criadas desde 2011, 13 foram propostas por deputados do PSDB, partido do governo. No mesmo período, o PT, principal partido de oposição, conseguiu criar 2 CPIs. Uma para investigar os preços dos pedágios nas estradas do estado e outra para apurar uma explosão no aterro sanitário em Itaquaquecetuba. Eles não investigam e não permitem que aqueles que têm a prerrogativa constitucional de investigar possam investigar. Para o líder do governo, a CPI é só mais uma peça do tabuleiro político. A oposição quer sempre fazer CPI para desgastar o governo, não é bem para apurar absolutamente nada, é para fazer política. É do jogo? É do jogo político, isso é do jogo parlamentar. Oposição em situação, é o confronto permanente que existe. Fora disso, é poesia e choro. É choro e poesia. Eu choro porque você está fazendo poesia com o meu bolso, né? É isso que você fica pensando. Vai dizer o que depois de tudo isso, né? A gente pode anunciar, por exemplo, a criação da CPI do trabalho do nobre deputado. E daí quem vai votar nessa CPI é você. Você vai votar nessa CPI. E decidir o que fazer com ela na próxima eleição que está chegando aí, né? Chegando aí, outubro. CPI do trabalho do nobre deputado. Vamos nessa.